Deus é simples em tudo que Ele faz, então Ele pode falar conosco de forma simples e ao mesmo tempo profunda. Mas antes da gente entrar nesse período da palavra, eu queria mencionar para vocês quão importante é a gente nos preparar para esse momento, a gente abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem para nos entregar nessa manhã. Eu aqui nessa noite, nesse altar aqui, eu sou apenas um instrumento, eu estou aqui apenas como mensageiro daquilo que Deus me pediu e me orientou para trazer para a igreja, e eu junto com vocês vou ser ministrado com essa palavra. Então nesse momento, a gente tem que lembrar que nós estamos diante de um Deus que Ele é sobrenatural, então Ele com uma palavra aqui, Ele tem o poder de falar comigo, com você, mesmo que nós estejamos vivendo diferentes momentos da nossa vida. Eu vim para a igreja hoje, nessa manhã, não para pregar, mas eu vim aqui para louvar, para engrandecer o meu Deus, para engrandecer o nome dEle, e para receber aquilo que Ele reservou para hoje. E eu quero que neste momento você comece a despertar expectativa a respeito daquilo que Deus escolheu para essa manhã, porque Ele escolheu algo para essa manhã. Essa palavra que vai ser pregada aqui não foi escolhida por mim. Talvez a parte mais difícil de preparar uma pregação é entender da parte de Deus aquilo que Ele quer falar, porque subir aqui, ler um texto e falar como diz o pessoal do norte, uma ruma de versículos aqui, é fácil, mas entender aquilo da parte de Deus que Ele quer trazer para a igreja de Brasília, porque Ele tem propósitos específicos para a nossa região, Ele tem propósitos específicos para essa geração, Ele tem propósitos específicos para cada um de vocês aqui nessa manhã, e de vocês que estão aí, nos acompanhando pela internet, amém? Então assim como o agricultor, ele pega aquele arado lá, e vai passando na terra lá, e remexendo aquilo para receber a semente, para receber o adubo, vamos permitir que esses anjos aí passem com esse arado espiritual aí em nós, para a gente poder receber aquilo que Deus reservou para essa manhã. O mais difícil vocês já fizeram, foi levantar de manhã, nesse dia friozinho, da cama quentinha de vocês. Ninguém obrigou vocês a virem aqui, vocês já estão aqui. Então vamos aproveitar esse momento da melhor forma possível. Eu garanto para vocês que vai ser rápido, e eu tenho certeza que Deus tem muito a nos dizer, a falar conosco nessa manhã, amém? Aplauda o Senhor. Ele sim é digno de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor, de todo o nosso aplauso, amém? Segundo Timóteo 3, do 1 ao 4, eu vou orar ainda, tá? Nós vamos ler primeiro só para já dar um teaser aí do que nós temos pela frente. 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 4, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus eterno e Pai amado, nessa manhã nós, mais uma vez, nós nos achegamos na Tua presença, Pai. Ó Deus, esse é o momento da Tua palavra, a palavra que o Senhor escolheu para nos ministrar nessa manhã, Pai. Então, antes de mais nada, eu venho pedir, Pai, venho pedir para que o Senhor venha neutralizar tudo que possa ser um impedimento para que os Teus filhos possam receber aquilo que o Senhor escolheu para essa manhã, Pai. Ó Deus, nós cancelamos, no nome de Jesus, toda e qualquer artimanha do inimigo, Pai. Espírito Santo de Deus, nós declaramos a Tua liberdade de agir, Pai. Ó Deus, tira todo o sono, todo o cansaço, toda a desatenção, que nesses próximos minutos aqui, Pai, toda a nossa atenção esteja voltada somente para aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Pai. Nós desde já, nós já Te agradecemos, Pai, pelo resultado
desse culto, Pai, pelo resultado dessa pregação. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor realmente possa nos conceder uma experiência completa com a manifestação da Tua glória, Pai. Ó Deus, que nós possamos sim sermos transformados, libertos, curados através da Tua palavra. Aquilo que esse mundo não pode, Pai, vem e faz sobre nós, vem e faz sobre a Tua igreja. E é assim que eu oro, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Um ponto importante para a gente observar nessa previsão de Paulo, eu acho que eu nem preciso ler novamente o versículo, é que essa previsão que Paulo fez, ela foi feita lá no primeiro século, após o nascimento de Cristo, tá? E eu posso abrir um parênteses aqui, porque Paulo é top, cara. Paulo escreveu várias cartas, e era um homem de uma sabedoria, que às vezes num capítulo dele, você tem ministração para horas. Então, aquilo que Paulo escreve nas suas cartas, são verdadeiras preciosidades. Mas especificamente, quando a gente cita alguma coisa das cartas de Paulo a Timóteo, a gente não está lendo uma carta que foi direcionada a uma igreja. A gente lê uma carta de uma pessoa a qual Paulo estava treinando, para que ele desse continuidade no ministério de Jesus Cristo. Então, a carta de Timóteo é uma carta, as cartas de Timóteo, a gente vai encontrar alguns assuntos que são de extrema importância para a nossa caminhada cristã, porque se nós estamos aqui, nós queremos nos parecer com Cristo todos os dias, e o que Paulo queria, e o que ele tinha como meta de vida, era se parecer com Cristo todos os dias, e ele dá algumas dicas para Timóteo, de como fazer isso, e de como cuidar de igreja, de como fazer várias outras coisas. Então, as cartas de Paulo a Timóteo, elas são muito importantes. E nós, nessa manhã aqui, nós vamos nos debruçar um pouquinho aqui a respeito dessa previsão que Paulo fez para Timóteo. Então ele afirmou, falou assim, olha, haverão tempos difíceis. E ele falou isso, tem mais ou menos aí uns 1970 anos, tá? A gente poderia arredondar para 2000. Então pare para pensar, alguém que viveu há 2000 anos atrás, previu que haveriam tempos difíceis, tá? E algo que é bem interessante, que essa previsão que Paulo fez, ela não está relacionada a condições climáticas, ela não está relacionada à economia, ela não está relacionada a questões diplomáticas, tá? Essa previsão que Paulo fez a respeito dos tempos difíceis, ela tem uma relação única e exclusiva com o quê? Com a nossa natureza humana. Com a nossa natureza, com a nossa forma de agir, de reagir, com o nosso comportamento. Então, baseado na observação do ser humano, Paulo chegou à conclusão que haveriam tempos difíceis. Porque os tempos difíceis previstos por Paulo aconteceriam em função das características individuais de cada ser humano. E o que nos chama já a atenção de cara nessa palavra, nessa linha de raciocínio, nesse caminho que a gente está seguindo aqui nessa manhã, é que se a gente observar esses 18 adjetivos que ele utilizou para mencionar algumas das características que iriam tornar o nosso tempo mais difícil, é que nos dias de hoje, alguma dessas características, elas são incentivadas pela sociedade, elas são aceitas, algumas delas nem são mais consideradas como totalmente erradas, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque o Evangelho, ele realmente propõe uma contracultura, e a gente precisa ter isso com bastante evidência. Eu vou listar novamente os adjetivos usados por Paulo. Então, o que ele cita lá,
quais seriam as características, né, que tornariam os tempos difíceis? Egoísta, avarento. Para quem não sabe, avarento é aquele que tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, que o dinheiro está em primeiro lugar, que as conquistas estão em primeiro lugar. Esse é o avarento. Jactancioso é um nome bonito para arrogante, tá? Então, aquele que tem, quem tem alta opinião de si mesmo. E além de jactancioso, tem arrogante também. E é interessante porque a gente entende o que é arrogância, a gente sabe quando alguém está sendo arrogante com nós, quando alguém tem uma atitude arrogante conosco, mas na definição achei muito interessante isso: perda de contato com a realidade e superestima das próprias competências ou capacidades. Então, uma pessoa arrogante é uma pessoa que perdeu a noção da realidade. Ela tem uma visão totalmente deturpada a respeito de si mesmo e a respeito da sua própria capacidade. Vamos lá, tem mais adjetivo. Blasfemador, aquele que insulta o que é considerado digno de respeito. Desobediente aos pais, ingrato, irreverente. Irreverente não é uma pessoa alegre, irreverente é uma pessoa que não respeita. Desafeiçoado, é um adjetivo não muito usado nos nossos dias, mas é uma pessoa hostil, é uma pessoa que está sempre hostilizando, não tem afeto, não tem amizade. Implacável, é uma pessoa inflexível, uma pessoa incapaz de perdoar. Caluniador, é o famoso mentiroso, sem domínio de si, cruel, inimigo do bem, traidor, atrevido. Atrevido é uma pessoa que tem falta de submissão, e enfatuado. Essa daí eu acho que dificilmente todos saberiam o que é, tá? E mais uma vez é um nome bonito para arrogância. Então enfatuado é arrogante também. Então perceba que Paulo usou aqui 18 adjetivos para falar a respeito de algumas características. E ele repetiu arrogância 3 vezes, tá? Eu não sei se ele está querendo falar com a gente alguma coisa, ele dá um recado. Ele falou assim: olha, eu vou repetir arrogante de novo, porque vai que a pessoa não ouviu. E aí no final fala assim: pô, vou falar arrogante de novo. Então fica a dica aí, tá? E o último deles é: mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. E talvez esse seja o maior retrato da nossa sociedade hoje. Por quê? Porque talvez uma das coisas que mais afasta as pessoas de Deus sejam os prazeres. As pessoas vivem em função daquilo que elas querem fazer, daquilo que elas têm prazer, daquilo que realmente tenta preencher o vazio que existe nelas. Então a gente não pode ser mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E esses 18 adjetivos, eles nomeiam algumas características malignas que podem existir em nós, mas que devem ser totalmente dominadas, diariamente. E por que eu devo dominar essas características? Você pode estar me perguntando nessa manhã. Boa pergunta, sinal que você está prestando atenção. Porque eu acho que você não quer deixar um rastro de destruição por onde você passa. Por que você deve dominar essas características malignas que podem ser que existam em você? Não estou te acusando, tá? Porque eu imagino que você não quer que esse mundo que nós vivemos seja um lugar ainda mais difícil para se viver. Eu imagino que você não quer que esse mundo seja um lugar ainda mais difícil para os nossos filhos, para aquelas pessoas que vão viver depois de nós. E essas características mencionadas aqui, tá? Vamos nos ater a esses 18 adjetivos que o Paulo usou aqui, nessa mensagem que ele estava mandando para Timóteo. Todas elas geram uma reação em cadeia do mal. Então essas características que podem existir em nós ou não, se você permitir que elas aconteçam, elas começam a gerar uma reação em cadeia. Você faz uma maldade, que faz com que outra pessoa gere outra maldade, outra maldade, outra maldade. Então isso é uma geração em cadeia, uma reação em cadeia do mal. Então eu vou fazer uma ilustração aqui, para ficar mais fácil, para a gente entender e alcançar o que eu estou dizendo.
tá? O pessoal reclama de engarrafamento em Brasília. Eu amo a cidade de Brasília, tá? Vou fazer 10 anos de Brasília, eu amo essa cidade. Por mim, eu posso ficar aqui até o último dia da minha vida, tranquilamente e bem feliz. Mas eu ouço as pessoas, às vezes, reclamarem de engarrafamento em Brasília. Mas quem vem de São Paulo, Rio, BH, entende que os engarrafamentos daqui não são engarrafamentos, são trânsito lento. Mas vamos pegar o exemplo do engarrafamento, a ilustração do engarrafamento, que eu acho que ela é ótima. Então, imagine um engarrafamento, você na volta para casa, tá? Do trabalho, vamos pegar o engarrafamento da volta. Então, você já está estressado ali, trabalhou o dia todo, está cansado, talvez esteja com fome, está lá no engarrafamento. E está todo mundo cansado, está todo mundo ali no nível de estresse um pouco acima do normal. E aí, lá no meio desse engarrafamento, quem que surge lá? Surge o egoísta. Então, o egoísta está lá, está todo mundo lá e o egoísta está lá também. E aí, o que o egoísta faz? Ele resolve cortar ali pelo acostamento, né? Porque, de repente, ele entende que ele tem mais pressa do que as outras pessoas, ou de repente, ele questiona até o fato dali ser acostamento. Talvez ele faz isso justificando. Aqui não poderia ser acostamento, aqui tinha que ter mais uma faixa aqui. Eu estou passando aqui por essa faixa porque está errado. Aqui está sinalizado que é acostamento, mas não deveria ser. E está ele lá, cortando a fila. A maioria das pessoas esperando, com vontade de chegar em casa, mas o egoísta está lá, cortando a fila. Só num pedacinho. Só que o que ele não imagina é que lá no engarrafamento também, além do egoísta, tem o implacável. Então, o implacável é aquele cara inflexível, aquele cara que não perdoa. E aí os interesses desses dois se chocam, do egoísta com o implacável. E não só os interesses deles se chocam, os carros deles se chocam também. E aquilo que estava ruim, fica pior. Porque o engarrafamento já estava ruim com todas as faixas livres. E agora, por conta do acidente de trânsito, que não tem nada a ver com você, porque você estava ali quietinho. Talvez você até um egoísta e um implacável controlado. Mas dessa vez você tem razão, você estava quietinho, você estava na sua. Você só quer ir para casa. Mas aí, em função da decisão do egoísta e o implacável, você vai chegar em casa ainda mais tarde nesse dia. Então você consegue perceber nessa ilustração, e me perdoem a ilustração tão boba, tá? Foi o melhor que eu pude conseguir pensar. Você consegue perceber que essa é uma situação que ela poderia ser totalmente evitada e que você poderia ter chegado na sua casa naquele dia sem nenhum atraso? É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Que você poderia ter chegado na sua casa sem nenhum atraso. E assim também é nas nossas vidas. Por quê? Porque o pecado, ele nos atrasa. E ele não atrasa somente a nós mesmos que decidimos pecar. Mas ele atrasa as pessoas que estão ao nosso redor. Quando você decide pecar, você atrasa a sua vida e atrasa a vida das pessoas que convivem com você. E você não permite que elas escolham se elas querem ser atrasadas ou não. Então esse exemplo de engarrafamento é esse. Eu não quero chegar atrasado em casa. Mas porque alguém tomou uma decisão errada, eu vou chegar atrasado na minha casa. E é isso o que o pecado faz. E na verdade, é muito mais do que um atraso. O pecado, ele só não te atrasa, o pecado te para. O pecado, ele tem potencial de paralisar a sua vida. O pecado, ele tem potencial de paralisar aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Mas através do pecado você está dizendo, não, Senhor, eu não quero. Me deixa parado aqui. E já que a gente usou o exemplo do trânsito, do engarrafamento, eu quero te fazer uma pergunta. Já aconteceu na sua vida de você estar numa estrada, dirigindo tranquilamente, e de repente tem um pare e siga, que vira plaquinha, pare, e te para no meio da estrada, e por lá você fica esperando, seja por motivo que for,
por reforma na estrada, por algum acidente de trânsito que não foi você que causou. Talvez nem todos aqui tenham passado por isso. Eu viajo muito para BH de carro e eventualmente a gente é obrigado a ficar parado na estrada. E talvez isso tenha acontecido com você. Só que essa parada, já que a gente está usando esse exemplo do trânsito, né? Essa parada do pecado, ela é para te paralisar literalmente. Então não é uma parada temporária. Às vezes você até imagine que aquilo vai ser só por um tempo, aquilo ali vai ser temporário, mas o que o pecado quer, o que o inimigo quer fazer através do pecado que ele está te sugerindo cometer, é paralisar a sua vida. E nesse mundo, cá para nós, tudo que fica parado, deixa de viver. Romanos 6, 23, só a primeira parte do versículo diz: porque o salário do pecado é a morte. Então, em outras palavras, o resultado do pecado é a morte. Então, quando eu peco, eu estou cometendo algo que vai me levar à morte. E levando esse entendimento para a nossa ilustração, o resultado de ficar parado nessa vida é a morte. Pense comigo, para algo viver é necessário que exista movimento. Todos vocês estão vivos aqui. O coração de vocês está batendo. Vocês podem ficar paralisados, paradinhos, parar até de respirar. Mas o coração continua batendo, o sangue continua se movimentando. Uma planta que está viva, você olha para ela, ela parece que ela está parada, mas ela está se movimentando ali lentamente, lentamente. Gênesis 1 e 2 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus se movia sobre as águas, e após o relato desse movimento sobre as águas, é que toda a vida que nós conhecemos surgiu. Olha que lindo isso. Antes desse movimento do Espírito sobre as águas, observem quais eram os atributos: sem forma, vazio e, para piorar ainda mais, trevas. E sinceramente eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais são as suas lutas, mas eu estou aqui nessa manhã para te dizer que você precisa sim lutar contra o pecado, porque nessa linha de raciocínio que a gente chegou até aqui, fica claro que o pecado te paralisa, e deixa a sua vida sem forma, vazia e em trevas. Misericórdia. Mas vamos voltar no versículo de Romanos 6, 23. Porque o que é maravilhoso em caminhar com Deus, o que é maravilhoso em buscarmos as respostas na Bíblia, é que mesmo quando a Bíblia levanta algo que pode ser um problema nas nossas vidas, ela já vem com a solução. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um benefício dado por Deus gratuitamente é a vida eterna que está em Cristo Jesus. E glória a Deus por isso, porque no mesmo versículo que ele nos alerta a respeito de qual é a consequência do pecado, ele nos lembra que essa consequência, ela é o quê? Opcional. Então você tem opções. Então Deus te dá opções. O inimigo, ele não te dá opção, meu amigo. Ele não te dá opção. Ele vai te influenciar para morrer. Ele vai te influenciar para deixar de viver as grandes bênçãos que o Senhor tem na sua vida. Mas o Senhor não, Ele te respeita. O Senhor, Ele chega e fala assim: olha, eu tenho algo melhor para você, você quer? Mas se você não quiser também, é um direito que você tem. Olha,
se você permitir que essas características malignas que nós citamos aqui, que elas te dominem, elas vão te fazer pecar. E o lugar que o pecado vai te levar não é um lugar bom. Porque é certo, o resultado final do pecado é o quê? Morte. Mas se você não quiser isso, o Senhor te diz nessa manhã, eu tenho algo melhor. Se você não quer chegar nesse local que o pecado te leva, Deus nessa manhã te diz, eu tenho algo melhor para você. E quer saber? Já é seu. Ele já te deu, Ele já me deu, Ele já nos deu. E sabe qual que é o preço disso? 0, é de graça, é um dom gratuito. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Guilherme, não entendi. Vamos de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê em Cristo Jesus, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio nessa terra, andou como homem, foi morto, crucificado, ressuscitou no terceiro dia, e está sentado à destra de Deus, você tem acesso à vida eterna. Você tem acesso a uma opção diferente daquela que o pecado te propõe. Só que o que precisa ficar claro, é que Deus sempre tem uma alternativa, para mim e para você. Você já ouviu aquela expressão, só Jesus na causa? É exatamente isso. Só Ele é capaz de lidar com causas perdidas. E na verdade, Ele é especialista em causas perdidas. O nosso Deus, Ele é top em causas perdidas. Então, se você tem algo difícil de resolver, Ele resolve. Se você tem um problema que não tem solução, Ele tem. Se você tem alguma, Guilherme, dessa não tem jeito, Ele tem. Eu poderia citar várias pessoas aqui, eu poderia citar Manassés, que foi um dos caras que tocou o terror, até para ele teve solução. Mas eu não vou fazer isso. O que eu quero te dizer, ainda sobre esse assunto, se você começar a frequentar uma cela, sei lá, se for lá na cela do Guará, por exemplo, você vai ter oportunidade. E por que eu estou citando a cela? Parece brincadeira, mas na cela você vai conhecer cristãos, que talvez eles não estão aqui em cima, mas eles estão aí congregando com vocês. E na cela a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho da história das pessoas, conhecer um pouquinho daquilo que Deus fez na vida das pessoas. E você vai ter, e quando você conhecer pessoas que estão caminhando em Deus, que estão buscando a Deus, você vai ter a oportunidade de descobrir que se não fosse Deus na vida delas, elas estariam totalmente perdidas. Se Deus não tivesse me dado, tá? Várias segundas chances, eu não sei o que seria de mim. Eu não precisei de uma segunda chance, eu precisei de várias, tá? Isso é muito perigoso. Por quê? Porque numa dessa vacilada, numa dessa afastada, numa dessa trupicada aí, você corre o risco de perder sua vida. Por quê? Porque a gente vive num mundo que a gente está sujeito à vontade alheia. Lembra o conflito de interesse lá no engarrafamento lá, do egoísta com o implacável? Numa dessa aí, a minha vida pode ser ceifada. Sem ter a oportunidade de me reconciliar com Deus. Guilherme, esse assunto é pesado, cara. O assunto é pesado. Só que a consequência é muito mais pesada do que esse assunto. A consequência que o pecado gera, ela é muito mais pesada do que nós podermos tirar essa manhã para falarmos a respeito disso. E quer saber, Deus já fala sobre isso há muito tempo. Vocês lembram do povo que Deus tirou do Egito, lá da escravidão? Que às vezes a gente tem mania de falar
de julgar aquele povo, de falar assim, poxa, os caras viram milagres, os caras passaram no meio do mar. Não, se eu tivesse, para mim é mais difícil, eu não vejo os milagres visuais, as grandes maravilhas que Deus fez, que eles viram. Como assim? Aquele povo viveu aquilo tudo e depois ainda caiu? A gente tem que tomar cuidado em falar isso. Porque o problema não é ver um milagre, o problema não é viver uma maravilha que Deus opera. A grande questão é lidar com as características que estão em nós, essas características malignas. E da mesma forma que eu tenho que lidar com isso, e vocês têm que lidar com isso, aquele povo, mesmo tendo visto todas as maravilhas e os prodígios de Deus, tiveram que lidar com isso. Só que a gente está olhando para a vida deles, né? E é muito mais fácil julgar o outro do que julgar nós mesmos. Deuteronômio 11, 26 e 28 diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Sinceramente, essas são as duas opções que a gente tem todos os dias: bênção ou maldição. A escolha está com você, você decide. Você quer viver a bênção ou você quer viver a maldição? Não tem como fugir disso. Você pode fingir que isso não existe, meu irmão, mas vai continuar existindo. Se você não escolher a bênção, você não precisa escolher a maldição, você já fez uma escolha automática. Essa palavra pregada nessa manhã, ela gira em torno de tempos difíceis. E aquelas interrogações, elas estão ali não por acaso. E eu quero te perguntar nessa manhã, nós temos vivido tempos difíceis? Mas eu quero complementar. Você tem contribuído para que os tempos sejam ainda mais difíceis ou não? Você tem escolhido a bênção ou a maldição? Eu vou ler uma passagem de Deuteronômio 11 a 20. Está mais para a escola dominical do que para a pregação, vocês me desculpem, mas é muito importante a gente estar lendo essa passagem, tá? Deuteronômio 30, 11 a 20. Porque este mandamento, porque este mandamento que hoje te ordeno, não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizer, quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, para nos trazer e nos fazer ouvir, para que a gente possa cumprir? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses de letra minúscula e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vocês perceberam o que ele mencionou lá no começo?
Deuteronômio 30:11, só o primeiro versículo, preste atenção nisso, tá? Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Eu tenho que falar aqui que é demasiado, porque a gente não usa isso nos dias de hoje, fica difícil a gente alcançar o que Deus estava falando através da vida de Moisés. Então, demasiado é aquilo que ultrapassa o natural, é aquilo que ultrapassa o ordinário, é aquilo que é excessivo, aquilo que é exagerado. Então, eu vou falar da minha versão, tá? Bíblia, Deuteronômio 30:11, versão Guilherme. Porque este mandamento que hoje te ordeno é difícil, mas não é algo que ultrapassa a sua capacidade natural de conseguir, e nem está fora do seu alcance. Então é isso que Deus está nos dizendo. E eu não quero aqui te enganar, falar que a luta contra o pecado é fácil e já venceu, mas tem que dar duro, é todo dia, é toda hora, bênção ou maldição, bênção ou maldição, é uma escolha que você não pode deixar de fazer, e você não pode negligenciar isso. O que tem que ficar claro é que Deus estabelece um desafio, mas um desafio naturalmente possível de ser realizado, e que me concede vida, não só para mim, concede vida para mim e para minha família. Ele fala de descendência lá. Então é uma escolha que eu faço, que beneficia a todos. Vocês lembram que a gente falou aqui que o pecado, ele atrapalha a minha vida e atrapalha a vida das pessoas? Então, seguindo essa linha, quando eu não peco, eu deixo de atrapalhar a minha vida e, consequentemente, eu deixo de atrapalhar a vida de outras pessoas. Eu vou repetir o finalzinho do versículo lá, e aí a gente vai entrar num tema bem legal. Vou repetir: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, para que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. E eu não sei se você lembra, que Jesus mencionou a respeito de uma nova morada para nós habitarmos. E essa passagem de Deuteronômio, ela ainda é válida para nós. Existem muitas coisas na vida que são profecias, que são mensagens, que por mais que elas tenham acontecido com um povo que já viveu, elas continuam válidas para aquilo que a gente vai viver no fim dos tempos. Até porque eu e você, nós não entramos na terra prometida junto com Josué. E Jesus, quando ele veio como homem, ele prometeu. Ninguém obrigou ele a falar isso, tá? Ele resolveu por si só falar que ele iria preparar um lugar. E ele já está preparando esse lugar há mais ou menos 2000 anos. Então pensa num preparativo. Pensa num lugar que está sendo bem preparado. E João, quando ele teve a visão desse lugar, da Nova Jerusalém, ele fez questão de relatar com detalhes em Apocalipse. E eu vou ler para vocês Apocalipse 21, do 1 ao 7, que fala a respeito dessa morada que está sendo preparada para nós, tá? Só que já fala dela acontecendo. João viu ela, tá? Então se liga no que Deus está nos propondo aqui. Apocalipse 21, 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede,
darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aplauda o Senhor. Aleluia. Meu irmão, na boa, eu não sei o que passa na sua cabeça a hora que você ouve, quando você lê uma passagem dessa, mas eu vou compartilhar com você o que passa na minha cabeça e o que eu penso. Eu não posso ficar fora disso. Eu tenho que estar lá. Eu quero estar lá. Tem muitas coisas que eu abriria mão nessa vida fácil, mas disso eu não abro. Eu estou aqui nessa manhã para tentar despertar esse desejo em você, porque Ele disse a respeito de coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, aquilo que Ele tem preparado. E João teve essa visão. Se tem um lugar que eu quero morar, é lá. Se tem algo que eu quero fazer na minha vida, é isso. E se essa é a herança para aqueles que vencerem, eu posso até ser da equipe do Flame Games que perdeu, tá? Tudo bem. Eu posso perder várias guerras nessa vida, eu posso perder várias coisas aqui, mas eu tenho que vencer. Nessa luta contra o pecado, eu preciso vencer porque eu quero estar lá. Eu preciso estar lá. Você precisa estar lá, você precisa ser um vencedor, você precisa vencer todos os dias, e não importa como você conduziu sua vida até aqui, o que importa é o que você faz da agora para frente. Se você está vivo, você tem a oportunidade de fazer a escolha, bênção ou maldição, a escolha está diante de você. E quando a gente decide para onde a gente quer ir, fica tudo mais fácil. Quando você vai planejar umas férias, uma viagem, a parte difícil é você escolher o destino. Mas depois que você já sabe o destino, aí você começa a planejar o como. Então eu já sei para onde que eu quero ir, eu já sei que eu quero vencer. Então como que eu vou vencer? Como que eu chego lá? E lembra dessa passagem que a gente começou? 2 Timóteo 3. Pois é, eu faço questão de voltar nela. Por quê? Porque Paulo levantou ali um grande problema ali a respeito do que causa esses tempos difíceis, né? E nos deu a oportunidade da gente poder hoje, aqui nessa manhã, entender melhor a respeito disso. Mas ele faz questão de ir lá nesse mesmo capítulo, ele faz uma citação que é uma das principais referências na criação de filhos, tá? Mas que também possui grande relevância para nós. 2 Timóteo 3,16, essa é fácil de decorar, é igual João 3,16, tá? João 3,16, 2 Timóteo 3,16, é um versículo super importante. E aí vai o 17 de brinde também, tá? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso. Paulo nos mostra que existe um caminho para que todo homem e toda mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, através das Escrituras. Porque as Escrituras, elas são úteis para ensino, repreensão, correção e educação. E a gente não vai abordar porque esse já é tema para outra pregação, amém? Esse é o modus operandi. Mas a fonte para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, são as Escrituras. E as Escrituras, ela tem as respostas, todas elas, para você se tornar alguém perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, tá? E eu vou finalizar esse culto agora. E eu não posso deixar um versículo para vocês, para a gente fechar isso com chave de ouro. Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos nesse momento. Começa a pensar a respeito dessa palavra que foi ministrada aqui nessa manhã. Começa a pensar a respeito de tudo aquilo que foi dito, de tudo aquilo que foi mencionado aqui, a respeito de todas essas características que são malignas, que têm a capacidade de nos conduzir para a morte. Mas se você está aqui nessa manhã, eu imagino que você não quer esse destino para você. Eu imagino que se você está aqui nessa manhã, você quer sim viver aquilo que Deus tem para você. E esse versículo de Romanos 12:2, ele diz para nós não nos conformarmos com esse século. E eu te digo isso nessa manhã, não se conforme com esse século. Não se conforme com os tempos difíceis. Entenda que todos nós precisamos ser transformados nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Nós precisamos viver uma real transformação ao ponto de sermos renovados. E quando essa renovação que vem da parte do Senhor chegar na sua mente, meu irmão e minha irmã, eu não tenho dúvida de que você vai começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus todos os dias da sua vida. Nós vamos ter um momento de louvor agora, e eu quero te convidar a não perder essa oportunidade de fazer de novo, se for preciso, um voto com Deus. Eu quero te dar a oportunidade de você poder tentar de novo. Eu quero te dar a oportunidade aqui nesse momento de louvor, para você pedir mais uma chance. Fala assim: Senhor, eu quero mais uma chance de fazer de novo. Eu quero fazer valer a minha vida. Eu quero fazer valer aquele sacrifício que o Senhor fez por mim. Levante, ore e feche seus olhos. Yeshua.